Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Roberta Bigussi. Advogada, arquiteta e urbanista, pós-graduada em administração financeira, gestora de educação corporativa e técnica em transações imobiliárias, ela é diretora da consultora M. Bigussi. Mas Roberta não para por aí. Dentro da construtora, é fundadora de diversos projetos sociais, lançou 2 livros e ainda acha tempo para os esportes e o balé. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, Kátia. Oi, Rubia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu fico ouvindo essas coisas aí que você fala, fico cansada já. De tanta coisa para fazer. E como consegue, né? Então, como seu próprio nome entrega, você trabalha numa empresa da sua família, né? Então, a gente queria saber como que é ter uma carreira dentro de uma empresa familiar e se o fato de ser uma mulher tem alguma diferença no seu ponto de vista. Bom, eu só trabalhei em empresa familiar, né? Eu sempre trabalhei com meu pai e com os meus irmãos, e uma coisa que nós temos muito de diferente, que eu acho, que eu vejo com empresas familiares, é que a gente não briga. Tem pequenas discussões normais, assim, mas apesar da gente respirar a empresa aqui, em casa, os agregados que vieram depois também respiram a nossa empresa. Chega de final de semana, eles falam, então dá para fechar o escritório que a gente está no restaurante, né? Então a gente tem muito disso. Eu não sei como é fora de uma empresa familiar. Talvez até se eu saísse daqui um dia, eu ia estranhar não respirar a empresa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa hiperativa, né, como algumas pessoas dizem. Eu acho que eu não sou, mas todo mundo fala que eu sou. E então, esse problema, estar trabalhando com a família, para mim é um prazer. É um prazer, porque às vezes tem situações que a gente não precisa esperar uma segunda-feira para resolver. Eu posso chegar no final de semana. E tem assuntos, por exemplo, quando a gente, dentro da empresa, nós tratamos de assuntos estratégicos. E quando a gente está nos bastidores, a gente sempre fala de um colaborador ou outro, sempre alguma coisa, uma ideia nova. Então, eu acho muito legal trabalhar em família. Eu não consigo me imaginar não falando de trabalho de final de semana. Você me perguntou se tive alguma dificuldade ou não. Nós sempre trabalhamos muito, desde pequeno. Aqui, eu acho que eu tinha 13 anos, quando eu comecei a trabalhar. Podia, né, antigamente, trabalhar antes dos 16, dos 14. E passamos por aqui, eu e meus irmãos, a gente passou por todas as funções, ninguém virou diretor de ontem para hoje, nós passamos desde, meu irmão carregava a placa, ele era homem-seta, eu pegava o ônibus, eu ia até Osasco, na Cidade de Deus, lá no Bradesco, para fazer financiamento, eu ia de ônibus, às vezes a minha chefe mandava eu ir 2 vezes por dia para Osasco, de ônibus. Então, assim, nunca a gente teve corpo mole. Então, a gente, na verdade, eu acho que é até pior, né? Porque aquela história, né? Tem que dar o exemplo. Então, eu tinha que chegar na hora. Se eu chegasse assim, eu já era casada. Eu lembro de uma situação, eu morava do lado do escritório, meu pai morava um pouco mais longe. E, às vezes, eu chegava 5 minutos. Eu já vi o carro dele na garagem, eu falava, vai, eu vou ouvir. Já era casada. Então, tipo assim, sabe? Respeito, regras, e não abusar de, eu sou filha, então eu posso fazer o que eu quero. Eu acho que essa é a educação que a gente teve com os meus pais, e sempre funcionou aqui comigo, com meus irmãos e com meus primos que trabalhavam. Um deles trabalha aqui ainda. Então, funciona. Interessante. Então, pelo que eu entendi, a gente entendeu, foi uma escolha natural da sua parte, seguir nos negócios da família, né? Cuidar dos negócios da família. Na verdade, foi assim, vamos lá, vamos voltar do começo. Meu irmão começou a trabalhar, e eu falei pro meu pai que eu queria ir trabalhar. E ele falou que não. E eu não entendia. Talvez é machismo, não é machismo? Não sei. Ele falou que não. E eu falei, tá bom. E aí eu fui dar aula de balé numa escola, perto da minha casa, e nas férias eu era monitora de acampamento de criança. Eu era criança e já era monitora de acampamento de criança. E aí, no primeiro mês que eu trabalhei na escola de balé, eu dava aula de sábado. E aí, até a história é parecida com a do meu pai. Eu também não recebi meu primeiro salário. Meu pai tem uma história dessa, né? Que ele não recebeu o primeiro salário dele. E eu fiquei super chateada. Trabalhei o mês inteiro e aí não tinha recebido o salário. Foram aulas de sábado, mas não importa, né? Era o meu primeiro emprego. E aí o pai falou, bom, essa doida aí, ela vai mesmo arrumar um emprego em algum lugar, melhor eu colocar ela na construtora.
E aí eu fui trabalhar na construtora e passei por diversos setores. Aí a opção, porque como é uma construtora, não é uma coisa muito específica, né? Por exemplo, eu não sou médica, eu tinha várias opções aqui dentro. Eu podia ser arquiteta, podia ser advogada, podia ser contabilista, podia ser qualquer coisa aqui dentro. Jornalista, enfim. E aí a gente foi trilhando os caminhos aí que deu para seguir. Como eu fiquei na dúvida entre arquitetura e direito, eu fiz as duas. Juntas, uma de manhã e uma à noite. Não foi em épocas diferentes, foi juntas. Então, e à tarde eu trabalhava aqui na empresa para trabalhar, porque eu não queria ficar em casa. Então, não foi, meu pai nunca impôs nada, tanto que meus primos trabalharam aqui, mas uma prima minha não quis, um outro primo meu também não quis, então nunca foi imposto. E os netos agora estão no mesmo caminho, né? Já tem de 12 netos, já tem 6 aqui dentro. Sinal que é bom mesmo trabalhar em família, né? Porque se não fosse, ninguém mais ia querer, né? Mas sabe que é mais difícil a gente passar os mesmos valores. Eu acho que a geração de hoje ela é uma geração mais acomodada, é uma geração mais de direitos e menos deveres. Então, eu acho que é mais difícil manter olha, tem horário para chegar, tem horário para fazer as coisas. Eles fazem, mas é mais difícil. Eu vejo isso com outras pessoas aqui, outras jovens aqui também, não só porque são netos, os outros também, que é bem mais difícil essa nova geração. E faz 37 anos que você está na construtora? 37 anos. E como faz para manter a motivação por tanto tempo, para não cair na rotina e ficar desmotivada? Olha, eu participo muito de cursos, eventos, eu vou atrás de novidades, e aí eu coloco isso como eu quero fazer, uma ideia minha, eu quero fazer acontecer, e aí, colocando essas inovações em prática, eu sei que às vezes ela parece coisa de gente louca, né? Às vezes eu falo uma coisa que eu ponho na reunião e as pessoas falam assim, mas não para, tá bom, depois a gente vê isso. E aí, eu fico meio, na hora, eu desanimo, mas eu estava fazendo um levantamento esses dias, né? De todas as minhas ideias, todas eu consegui implantar, todas. Elas demoram, às vezes, porque as pessoas não acreditam, talvez achem que não é o momento, que, enfim, que não tem quem faça, porque é o que eu sempre falo, né? Não adianta eu ter a ideia e não ter quem ajuda a fazer, porque eu sozinha não dou conta. Então, graças a Deus, a nossa equipe é incrível aqui, todo mundo ajuda, mas eu acho que a motivação é essa. Nós temos todos aqui, eu tenho principalmente, né, liberdade para colocar em prática tudo aquilo que eu invento. Então, já me perguntaram, mas se você sair da MB Gussi, como é que vai ser? Eu não sei, porque eu tenho liberdade eu brigo, lógico, não é tudo maravilhoso, eu brigo aqui para impor o que eu quero fazer, mas acontece. Então, isso me dá o resultado. Eu sou uma pessoa que eu não me acomodo. Então, como acontece, eu tenho motivação todos os dias, todos os dias. Eu gosto muito dessa parte de facilitar a vida dos outros. Então, vamos supor, tem uma coisa, eu estou vendo o pessoal sofrer aqui com um sistema, estão fazendo um negócio no Excel, sei lá, não importa. Eu vou lá, pescoço lá o que eles estão fazendo e falo, bom, dá para fazer melhor. Então, a minha motivação é ajudar a facilitar a vida dos outros. Então, isso eu acho que me motiva muito, sempre, todos os dias. Agora, pulando um pouquinho de atuação aí, né, já que você é múltipla mesmo, Roberta, a palavra rotina não está na sua rotina, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre a tua atuação no Secov, né? Estou vendo aqui que você já atua lá há 11 anos, tanto como delegada suplente, representante do Conselho da FEComércio, né? Quanto coordenadora de projetos sociais especiais. Para quem nos ouve e não sabe, o Secov é o Sindicato da Habitação, né? Me parece, assim, olhando aqui de fora, que também é um ambiente povoado pelo gênero masculino, né? É isso mesmo? Como é que é a sua atuação lá? Alguma barreira por ser mulher? O que você nos traz dessa atuação? Porque a Secov é uma entidade, né? Então ela não tem um dono e nada. Como é que se dá o teu trajeto por lá? Quando nós entramos o Secov está lá, acho que não sei quantos anos, mas enfim, em 2008, eu acho que foi isso. A gente foi, a diretoria da MB Gussi foi até o Secov para participar de uma reunião que eles iam fundar um núcleo de empreendedores. E aí a ideia do meu pai é que algum de nós ficássemos. E só eu fiquei.
Só eu fiquei. E aí eu comecei, logo que eu entrei nesse grupo, eu comecei a dar palestras, aí eu entrei no grupo de sustentabilidade, e aí aquela história de uma coisa puxa a outra. Então eu entrei nesse grupo de sustentabilidade e comecei a pesquisar sobre o assunto, eu mais 2 pessoas, e nesse grupo tinha bastante mulher, tinha mesmo. Estava equilibrado. Só que o Secov sempre só teve homens lá. Quando veio esse grupo de novos empreendedores, que hoje chama Núcleo de Empreendedores, que a gente não é tão mais novo assim, né? Então a gente começou a divulgar, fazer as palestras e começou a andar. E eu comecei a entrar em várias vice-presidências. Até que, há uns 6 ou 8 anos, eu fui eleita para a diretoria. E aí eu descobri que acho que eram 66 diretores, só tinha eu de mulher. Quando eu fui eleita. Mas eu nunca percebi. Só me chamou a atenção no dia da posse. Porque eu falei, só tinha eu de mulher lá. E eu achei isso interessante, porque as pessoas comentaram, não, só tem você de mulher, e isso faz uns 6 anos ou 7 anos, foi quando começou mesmo a se falar muito de movimentos, aí eu tinha já entrado em alguns grupos de mulheres, e aí quando a gente começa a perceber, porque quando ninguém te fala, você não percebe. Então, assim, eu nunca tinha percebido que só tinha eu de mulher lá. Porque eu sempre fui muito cara de pau. Então, por exemplo, uma coisa, no Secov sempre teve muito, a parte antiga do Secov são todos homens, e agora a parte nova, a maioria é mulher. Mas mesmo assim, quando tem evento, eu nunca senti nenhuma restrição de nada lá dentro, nenhuma gracinha de nada, porque na verdade a gente entrou como um ar de inovação. E quando eu percebi, há pouco tempo, acho que 1 mês, teve um evento lá e estava lotado, só tinha homens, e só tinha uma mesa de mulheres. E aí nós sentamos juntas. Por quê? Porque sentamos juntos, né? Fizemos de propósito, na verdade, aquele dia. Sentamos juntas para mostrar a proporção. Porque Acontece muito, Roberta, tá? Quando eu estou transitando nos meios e que tem muito homem, a gente se junta, porque não dá. É assim. Então, mas é que lá, Rubia, nós temos muita proximidade com todos eles. Então, tanto faz eu sentar em qualquer mesa. Só que aquele dia nós fizemos de propósito, porque nós somos acho que 5 contra 100 homens. E nós sentamos todas juntas. Foi bom, porque chamou atenção, mas aí me levantei uma outra questão e aí uma crítica para as mulheres, né, de repente. Nunca ninguém disse que era proibido naquele evento, as mulheres. Por que só nós 5 estávamos lá? Isso foi uma questão que eu levantei depois para o grupo lá da diretoria. Ninguém proibiu. Agora, será que as mulheres acham que lá no Secov só tem homem, então não vou? Então, cabe a nós também tirarmos esse pensamento machista da cabeça de que não é nosso lugar. Nosso lugar é onde a gente quiser, essa frase já está até batida. Mas as mulheres não vão, não tinha, ninguém proibiu. Então, por que só estávamos nós? E o assunto era super interessante. Então, isso é uma reflexão que nós, mulheres, temos que... Eu sou cara de pau, eu vou em qualquer lugar, tá? Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Eu sinto essa dificuldade das pessoas, mesmo quando você está num evento, e olha só, uma outra situação. Essa não foi no Secov, mas foi num evento do mercado. Eu fui num evento e não pude, eu fui sozinha nesse evento. Não era um convite único para uma pessoa da MBGUS. Aí eu fui nesse evento e eu cheguei lá e eu queria fazer um network com uma empresa que estava lá. E era um homem que estava, né, representando essa empresa. E aí foi a única vez na minha vida que eu não cheguei na pessoa. Porque eu falei, esse cara vai achar que eu estou dando em cima dele. Olha só, eu sou uma pessoa super desprendida, eu não tenho problema nenhum com isso, e eu não cheguei, eu queria aquele contato, porque era uma coisa que interessava para a minha empresa. Aí eu cheguei numa outra moça, que estava na organização, e falei, me leva lá, me apresenta tudo, aí sim, junto com ela, aí nós conversamos, e aí tudo bem, passou. Mas eu nunca tinha vivido essa situação, então isso me incomodou. Eu falei, será que as pessoas não vão nos eventos por isso? Tá? Também foi a primeira e última vez que aconteceu isso, porque agora também não estou nem aí, né? Eu vou e falo com quem tiver que falar, mas isso me chamou a atenção, porque se eu, que sou super desprendida, faço amizade até com o poste, me incomodei de fazer essa... Eu senti até que fosse uma invasão. Tá? E depois eu descobri que ele também queria falar comigo e também não tinha vindo pelo mesmo motivo. Então, olha que coisa louca, né? Isso a gente precisa acabar, porque não existe, na verdade não existe, porque se você, de repente, eu tivesse ido com algum outro interesse, o assunto teria acabado ali, não ia ser mais profissional. Então, se a gente está falando de assuntos profissionais, a gente não pode ter essa neura na cabeça.
Mas eu não tenho esse problema no Secov, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eles criaram um grupo de mulheres, mas eu, inclusive, tive uma participação uma vez dentro de uma das empresas que participa do Secov, falou assim, a gente precisa contratar umas mulheres aí para participar, mas elas vão fazer o quê? Não sei, coloca aí para fazer alguma coisa, agora é cota. Isso me enlouqueceu. E aí, assim, eu fui falar na época lá com o presidente do Secov, né? Ele falou, mas Roberto, isso acontece em todas as empresas, cabe a nós falar que não é assim que funciona, né? Porque não adianta você me chamar para participar de um grupo de mulheres e eu vou falar assim, tá bom, eu vou, mas o que eu vou fazer lá? Para ficar falando mal de homem? Eu não vou. Não tem cabimento, né? E não é isso. E as pessoas... O meu filho perguntou para mim esses dias, mamãe, você é uma mulher empoderada? Aí eu falei assim, não sei, por que você está perguntando? Porque você manda em todo mundo. Então, essa é a mentalidade que ele tem de que uma mulher empoderada é que manda em todo mundo e que fala mal de homem. Então, também nós temos que mudar isso. Mas é interessante isso de você falar, né, de ficar com vergonha de ir nos eventos, nesse evento, né? Mas eu acho que muita gente é tímida mesmo, tem vergonha, então teria vergonha em qualquer situação e sendo a única mulher, mais ainda, né? Então, acho que tem essa questão também das pessoas terem dificuldade de fazer networking, né? Quando eu vou em algum evento que eu vejo que está uma mulher em algum canto assim, eu sempre vou atrás, porque eu sei que essas pessoas normalmente têm mais dificuldade. Então, eu já vou atrás, falo qualquer bobagem, tipo, tá sol, tá frio, sei lá, para aproximar mesmo, de repente, para ficar junto. Mas, porque as pessoas têm mais timidez, né? Homens também são tímidos às vezes, mas numa mulher sozinha, Eu fui num evento semana passada num banco e tinham 26 mulheres e um homem. Ele falou assim, nossa, hoje eu estou me sentindo igual vocês sempre se sentiram a vida toda. Eu falei, tá vendo? E aí? É engraçado isso, né? Porque ele reverteu, ele falou assim, nossa, no primeiro momento eu me senti incomodado, agora vocês já me deixaram à vontade, mas olha quanto que a gente sofreu. Mas agora, né, como se fala por aí, né, a gente só sabe a dor do outro quando a gente vive essa dor, senão a gente não saberia, né, como que funciona. Empatia, né? Eu queria puxar o gancho aqui, já que falamos em empatia, dos projetos que você tem, né? Big Riso, Big Conhecimento, você dentro da companhia, né? Big Vida, Big Vizinhança, Big Ideias, com o gancho de você ter ido a hospitais na Rússia, né? Porque um dos projetos veio no gancho. Então, você conheceu o Dr. Pat Adams da vida real? E como que você foi para lá na Rússia para isso e como que isso te fez o gancho para esses projetos, Roberta? Olha, para mim tudo é assim, tudo que é não é onde eu vou. Tudo que não pode, eu vou discutir, vou procurar por que eu não posso. E porque o não a gente já tem, né? Então, não, nada pior que não, o resto dali para frente é lucro. E aí eu estava assistindo, como o Big Riso começou assistindo o filme do Pat Adams, nós passamos aqui, eu já tinha assistido uma vez, mas tem aqueles momentos que te dá uma luz, né? E aí eu passei o filme aqui na empresa, e o pessoal perguntou, mas qual é o objetivo? Eu falei, eu queria formar um grupo de palhaço de hospital para a gente visitar criança com câncer. Aí o pessoal falou, você tá viajando, né, Roberta? Porque tá louca. Aí eu falei, tô louca. Então é isso aí que a gente vai fazer. Tô louca, nós vamos fazer. E aí a gente fez treinamentos, a gente começou a ensaiar o que a gente faria no hospital, tudo. E aí demoramos 2 anos praticamente para conseguir entrar no hospital, porque isso não era conhecido e o pessoal tinha medo de que eu fosse pedir direitos trabalhistas no hospital, como voluntária, né? E então foi bem difícil entrar no hospital, mas aí eu, a Mônica e a Cecília, que fomos as 3 primeiras, né, que começamos, a gente fez a primeira visita no hospital, e aí começou. Uns 4 anos depois, a dona Clotilde Dib, que era a nossa madrinha, que foi a pessoa que me indicou falou, olha, você quer fazer esse projeto de hospital? Teve uma outra história em relação a ela, mas para a gente chegar logo na Rússia, né? Então vamos resumir isso. Ela falou, o Dr. Pat Adams está vindo dos Estados Unidos para o Brasil e ele vai estar no hospital aqui em São Bernardo. Você quer conhecer ele? Eu peguei e falei, quero, lógico. Ela falou, te coloco no hospital, mas eu não sei se você vai ter a oportunidade de conhecer ele. Eu falei, deixa comigo, né? Você acha que eu não vou conhecer? Eu vou até o hospital e não vou conhecer. E aí lá fui, escrevi uma carta para ele, dizendo que eu tinha formado um grupo de palhaço, porque eu tinha assistido o filme, e fui para lá. Bom, eu grudei no homem lá, tudo que é notícia de televisão, de jornal, eu saí, tanto que parecia papagaio de pirata, né? Eu grudei no homem, fiquei lá, e aí eu entreguei a carta para ele.
E entreguei a carta e fui embora, e beleza. Passou um tempo, eu recebi uma carta dele, de próprio punho, dizendo assim: muitas pessoas falam que querem fazer e poucas realmente fazem. Você me inspirou, alguma coisa assim. Gostaria de convidar para ir para a Rússia com um grupo de palhaços do mundo para fazer esse trabalho lá em Moscou. Aí eu olhei para trás para ver se não tinha uma pegadinha, câmera assim, né? Porque eu falei, não é possível que o cara que fizeram um filme dele em Hollywood tá me chamando para ir para a Rússia com ele. Bom, enfim, aí fui atrás de visto para ir, morri de medo, porque eu ia sozinha para a Rússia. Tinha uma regra que eu só podia levar roupa de palhaço na mala, não podia ir de roupa normal. Eu ia pegar um avião em São Paulo, ia até a Rússia sozinha, de vestida de palhaço, e tinha uma novela que passava lá sobre o rapto de mulheres, e aí eu fiquei com medo de deixar meu passaporte, eu ia sozinha, bem, enfim. Eu tinha um filho de 7 meses que mamava ainda no peito, eu falei, olha, era tudo para não ir. Mas o não eu já tinha, e aí eu queria ir. E aí eu tinha uma dificuldade, eu precisava aprender. Como é que eu ia fazer humanização hospitalar sem falar o idioma? Aí eu fui aprender russo pela internet, da meia-noite à 1 da manhã, por 40 dias, porque eu não tinha tempo, eu tinha 2 filhos na época, e um terceiro que estava bebezinho, então eu ia estudar russo da meia-noite à 1 da manhã. E aí lá fui eu para a Rússia, e foi incrível, incrível, fiquei 15 dias, a gente visitou acho que 30 hospitais em 15 dias, era de manhã à noite. Eu lembro do meu pai perguntando, mas você conheceu o Kremlin? Eu falei, pai, o Kremlin eu vejo na internet, o que eu estou vivendo aqui com essas crianças, essa experiência não existe. Então, voltei de lá, outra pessoa, assim, vendo o que é dificuldade, o que não é, parar de reclamar dos hospitais daqui, porque os de lá são muito piores, e, enfim, várias coisas incríveis. E aí consegui passar um pouco disso aqui para o pessoal. E o Big Riso já tem 18 anos, mais de 1.000 voluntários já passaram pelo grupo, e está ativo, quem quiser participar está super convidado, o site é www.bigriso.com.br, e esse aí foi o primeiro dos Bigs, que nós chamamos nossos projetos sociais de Bigs, por conta de Bigucci. Depois a gente teve o Big, agora eu não vou lembrar mais a ordem, tá? Mas aí tivemos o Big Conhecimento, que é o que a gente faz. A gente estuda muita teoria na faculdade, mas na hora que chega na prática a gente não sabe fazer nada. Então, a pedido de uma filha de um voluntário do Big Riso, ela falou, não dá para o meu filho conhecer uma obra sua, para ele ver como que é, ele estudava na Poli, né, engenharia, e aí eu falei, tá bom. E aí, com isso, nós começamos um projeto de conhecimento, onde as pessoas que dão na faculdade podem vir na empresa conhecer na prática aquilo que eles aprendem na faculdade. Depois a gente teve o Big Vizinhança, que foi uma inspiração que veio do Secov também, do presidente na época era o Cláudio Bernardes, ele queria tirar a imagem de vilão do mercado imobiliário, sabe, o que dá trânsito, desmata a árvore, tudo, e aí nós criamos o Big Vizinhança, inspirado nisso, que é onde eu cuido do vizinho de uma obra. Então eu dou internet gratuita, eu faço oficina de hortas, eu faço ações onde eu apresento o vizinho, que é o da obra, com o colaborador da obra, o mestre, o engenheiro, com o futuro cliente, para todo mundo já se conhecer antes de virar prédio. Isso é bem legal, porque as pessoas interagem e a gente aí envolve também uma parte da parte ambiental, que eu ensino a fazer horta com material reciclado e várias outras ações com criança, com churrasco, teve vários tipos de Big Vizinhança. Tivemos o Big Ideias, que é a parte de inovação, esse é o mais novinho, né? Os funcionários, nossos colaboradores, todos eles podem dar ideias. Hoje, inclusive, foi dia de Big Ideias. As pessoas sentam numa sala, um de cada departamento, e começam a falar quais são as ideias, por mais malucas que sejam, desde quando uma pessoa aqui inventou um palhaço de hospital numa construtora, qualquer ideia é bem-vinda, né? Porque tudo é aceito aqui dentro. E é bem legal, porque a gente consegue colocar em prática várias ideias novas, inclusive a nossa empresa de energia fotovoltaica surgiu de um Big Ideias, a gente tem uma empresa de energia fotovoltaica, e surgiu de um Big Ideias, então isso funciona bastante. E temos o Big Vida, que é o que cuida da parte ambiental, onde a gente faz toda a parte de coleta seletiva, de reciclagem, reuso, toda a parte ambiental mesmo de obra e de escritório. Bastante coisa, mas voltando ao Pat Adams, a Roberta é um exemplo de que a cara de pau funciona, né? Cara de pau foi eu chegando no aeroporto, porque eu estava com medo de ir direto de São Paulo para Moscou. Eu falei, não vou sozinha chegar de madrugada em Moscou, porque o voo era de madrugada. Eu falei, vou chegar de dia, né? Então eu fui para Washington, encontrei com o Pat Adams em Washington, nos Estados Unidos, e aí fui para Moscou. Cara de pau foi eu chegar
no aeroporto, porque eu fui, assim, eu não fui de palhaço no avião, tô sendo bem sincera, eu fui colorida. Eu fui com uma calça azul, toda colorida, uma blusa amarela e um cachecol colorido. Beleza, parecia que eu tava meio ridícula, mas eu fui assim. Quando eu cheguei lá, que eu vi o povo tudo fantasiado, eu já entrei no banheiro, me troquei. Então, pensa, entra uma pessoa no banheiro, logo depois da imigração, aí entra num jeito, sai da imigração com o nariz de palhaço, o cabelo cheio de pompom, falei, vou presa, né? Sozinha e presa. Então, assim, cara de pau, isso é uma coisa que eu sou, cara de pau com respeito, ética, dignidade, tudo, mas eu sou mesmo, eu não, a gente já tem. Então, vamos lá para frente, né? E uma coisa que eu sou muito, que eu acho que eu vejo muito, o vitimismo, né? As minorias, elas acabam se vitimizando. E eu aprendi isso com o Geraldo Rufino, que é ele é preto ou negro, não sei como é que fala mais hoje, mas ele sempre fala isso, né? Não se vitimize. Eu poderia falar tudo, olha, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, não sei o que, não se vitimize nunca, que o cara é dono da maior empresa de desmanche da América Latina. Então, assim, eu aprendi isso com ele numa palestra dele. As mulheres começam a se vitimizar muito em favor do machismo, por conta do machismo. E eu entendi o machismo, já sofri, claro que já sofri várias vezes. E eu preferia que talvez antes, quando eu não sabia que era machismo, né? Porque a gente não conversava sobre isso. Mas eu uso esse machismo como um desafio. E não como eu sou coitadinha porque eu sofro machismo. Não, eu acho isso um desafio. Ah, não posso? Peraí. Aí eu crio uma oportunidade, e aí quando vem a conquista disso, eu falo, cara, tá vendo? Eu podia. Então, isso é uma coisa assim que eu quero muito falar, e eu fico falando toda hora isso. Não se vitimize porque você é minoria, ou porque estamos a favor. Não se vitimize, porque a gente vê isso aqui dentro da MB Gulsi. Nós somos maioria, apesar de ser um mercado imobiliário, mercado masculino, nós somos maioria. Eu tenho até o número aqui, nós somos 75% dos gerentes são mulheres aqui na MB Gulsi, 67% de coordenadores são mulheres também, e o administrativo, 82% são mulheres. Ou seja, eu tenho um dó dos homens que trabalham no administrativo aqui, né, que são só 18%. Então, nós somos uma exceção, a nossa empresa é uma empresa exceção, realmente, no mercado imobiliário, porque aqui a gente não... É por competência, não tem... vou contratar... Vou promover ele porque ele é homem, ela é mulher, e ela não vou promover porque ela é mulher. Não, a gente aqui promove quem tem competência. Então, por isso que me incomoda muito eu me esconder atrás de um machismo. Que tem, lógico que tem. E já sofri muito. E os esportes, Roberta, eu acho que eles te dão essa energia para tudo isso, ou é uma coisa já da sua vida, pelo que eu entendi, o balé, né? 49 anos de balé. Mas aqui tem Iron Race também, corrida, né? Então, os esportes, você acha que, já que você tem esse turno, e de vez em quando faz aula de idioma do meia-noite a 1, aí você acorda às 5 e corre, e aí você acha que é por isso que você está viva, com pele boa, com tudo de bom aí? Como é que é? O esporte faz parte da minha família, né? Eu, desde pequena, eu lembro, minha mãe fala, Roberta, não tinha tempo de nada, e eu fazia, acho que 6 ou 7 esportes, fazia basquete, natação, vôlei, ginástica olímpica, ginástica rítmica, balé, jazz, eu fazia de tudo. Minha mãe sempre incentivou, meus irmãos também sempre fizeram, então nós somos sempre uma família voltada para o esporte. Meu pai tem 81 anos e joga futebol 3 vezes por semana, até hoje. Então, nós somos uma família voltada para o esporte. Mas eu sou uma pessoa que eu não sei falar não. Então, eu tive um episódio recente, né, que até me machuquei. Eu estava inscrita para uma corrida, estava um tempão sem correr, aquelas que a gente paga de domingo, só corre de domingo. Então, 5 quilômetros, vamos correr domingo. Eu cheguei lá, a minha inscrição era de outra cor. Aí eu perguntei pro meu amigo, falei, por que a nossa é branca e a de todo mundo é amarela? Ele falou, porque nós vamos correr 21. Eu falei, oi? Como que eu vou correr 21 quilômetros? Você tá louco? Ele falou, a gente já correu. Eu falei, corremos há 4 anos atrás, onde eu tinha treinado alguma coisa. Não, a gente vai correr. Bom, resumo, eu fui correr, porque eu não sei falar não, corri 21 quilômetros. Para quem conhece São Bernardo, o 18º quilômetro eu subi a Piraporinha, eu quase morri. Perdi todas as unhas do meu pé, fiquei 8 meses depois sem poder quase andar, de tanta dor no joelho. Mas isso faz parte da Roberta sendo a Roberta. Mas eu já cheguei, eu gosto muito de fazer muita coisa. Sempre, sempre. Então eu já cheguei aí a trabalhar uma sexta-feira o dia inteiro, depois eu ir para uma balada de madrugada, chegar e ir para uma padaria tomar café e depois ir correr 10 quilômetros no domingo de manhã e só depois ir dormir. Entendeu? Então, assim, não recomendo isso, mas eu gosto de fazer.
Sempre fui muito... Eu acho que dormir pouco não é bom. Eu acho, não, tenho certeza. Tem uma amiga que ela é especialista do sono, ela quer me matar, quase para perder a amizade, mas eu acho que não é bom. Mas eu falo para as pessoas, a pessoa pergunta, você não dorme? Eu falei, deixa para dormir quando eu morrer. Então, assim, tá errado esse pensamento, mas eu vivo cada dia como se fosse o último dia da minha vida. Isso é uma coisa minha mesmo, eu sempre penso isso. E se hoje fosse meu último dia? Então, eu tenho que acordar feliz. Tem dia que eu não tô feliz, tem dia que eu quero ficar na cama, que eu quero dormir, mas já que eu acordei, que eu tenho que acordar para levar meus filhos na escola, então eu acordei. Não adianta eu falar, eu podia ter ficado em casa dormindo. Não, eu tenho que acordar e vamos embora. Já acordei. E eu vivo todos os dias intensamente de verdade, como se fosse o último dia da minha vida. Eu não sei quando que vai ser, então eu aproveito todo. O meu namorado outro dia falou para mim assim, você precisa ter mais qualidade de vida. Eu falei, mas eu tenho qualidade de vida. Ele falou, não, você precisa parar para fazer coisas para você. Eu falei, mas eu faço. Eu viajo, eu faço balé, eu corro, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu faço. Então, não é que eu falo assim, você não tem tempo nem para almoçar. Não, eu almoço na hora certa. Eu sou uma pessoa muito objetiva e organizada nesse ponto. Então, eu tenho tudo na minha agenda, tudo coisa particular, tudo. Tipo assim, eu tenho que falar, tem a entrevista hoje que eu estava aqui para vocês. Então, estava anotado que a entrevista estava hoje. Mas ontem estava anotado que eu tinha que, de repente, colocar um alarme para a entrevista de hoje. Sabe, umas coisas meio assim? Então, é tudo muito controlado, tudo. Eu não sei se eu tenho déficit de atenção ou não, então eu escrevo tudo e aí eu consigo fazer tudo dentro do horário lá. Tá, e para encerrar, eu queria que você desse uma dica para quem está em dúvida se entra nos negócios da família ou não, quando entrar e quando partir para outra carreira. Bom, eu acho assim, eu já vi empresas familiares que não foram, as pessoas não querem ficar de jeito nenhum porque as pessoas misturam. Quando eu falo que a gente conversa de empresa todos os dias e todos os momentos, a gente conversa, mas eu tenho salário, eu não venho aqui e pego dinheiro no caixa para viver minha vida. Eu tenho salário, eu tenho horário, eu respeito, eu tenho férias de 30 dias, eu não saio de férias quando eu quero. Então, assim, cumpram as regras. Porque eu já vi empresas que o cara chegava lá, eu vou na balada hoje, abria a gaveta e pegava o dinheiro, sabe? Então, isso não funciona. Então, se quer fazer uma empresa, óbvio que é melhor trabalhar na empresa familiar, é seu. Você vai trabalhar com a sua vontade, com a sua garra, você vai fazer aquele negócio crescer que é seu, para a sua família, para as suas gerações. Mas trabalhe como se você estivesse numa empresa que não fosse uma multinacional, por exemplo, que senão vira, sei lá o que vira, não funciona. Então, como dica, sim, se tiver um negócio da família, eu recomendo trabalhar no negócio da família, mas não se acomode por ser da família. Vai atrás de cursos, sempre inovando, não fica, mas é do meu pai, então vou ficar aqui. Aí você é herdeiro, você não é funcionário. Então, não trabalha, porque se você for trabalhar desse jeito, você está trabalhando quem está trabalhando de verdade. Então, não trabalha. Então, essa é a dica. E a outra dica, assim, não se acomode nunca, independente de onde você estiver trabalhando, sabe? Mesmo no dia que você está nervoso, faça aquele seu... Você está trabalhando numa empresa dos outros, mas faz aquele seu serviço como se fosse seu. É um empreendimento seu, aquela função que você está dando é sua. Então, faça sempre o melhor que você puder. E não complique. Eu vejo que as pessoas complicam demais para fazer uma tarefa simples, achando que se complicar, o chefe vai achar que aquilo é mais importante. Não vai achar nada, entrega o resultado e está tudo certo. É isso que eu acho. Não complica, faz aquilo que tem que fazer uma planilha. Eu quero um relatório de quantas vendas eu tive esse mês. Tá bom, me traz um relatório de quantas vendas. Aperta o botão lá e tira o relatório. Agora, às vezes demora, porque não, eu quero te colocar o nome do cliente, com o telefone do cliente. Eu não pedi nada disso, eu quero saber, vendeu 30, 40 ou 50? Ponto. Só isso. Às vezes não precisa nem me dar um relatório, me fala o número. Então, as pessoas às vezes complicam, porque se elas falarem... E eu tenho até um exemplo meu, particular. Eu sou curiosa em fazer sistema de computador. E tem uns sistemas que a gente usa aqui dentro. E aí, às vezes, o pessoal fala, tem que mudar um negócio aqui, muda para mim? Eu demoro 5 segundos para mudar. E aí, muda e acabou, e vai embora. Aí o pessoal fala assim, mas é facinho, né? Cara, não é facinho, é que agora eu sei fazer, então eu demoro 5 segundos, mas para eu chegar nesse nível, eu sofri, eu aprendi. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou demorar, deixa aqui comigo, que a semana que vem eu faço para você. Aí vai ter mais valor? Eu tô atrasando a vida dos outros. Então não tem mais valor. Faz logo, tira da frente e pronto.
Então, essas dicas são: trabalhe de verdade na sua empresa, da sua família, separando o profissional do pessoal, não desista nunca, não desanime, né? E motivação para tudo, e simplifique. Acho que simplificar, dá para fazer, quando a gente simplifica, a gente consegue fazer mais coisas, sempre. Obrigada, Roberta. Obrigada. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadmentoria, ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.